Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que alegria podermos estar juntos mais uma noite, cultuando a Jesus. Há um mover de Deus muito especial nesse congresso, ontem, hoje, e eu tenho certeza que há muito de Deus para nós ainda nessa noite. Amém? Que Deus seja louvado, pela vida do pastor Rodrigo, pastora Silvia. Obrigado pela receptividade mais uma vez. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Dispensa comentários, né? Vocês já conhecem a gente, tenho ele como um pai e é um grande homem de Deus na nossa vida, tanto na minha quanto da Jade. A gente tem uma gratidão muito grande pela vida do Senhor e da Senhora. Deus continue abençoando poderosamente. Deus abençoe também a liderança, a pessoa do Diego, da Radassa. Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês, pela logística para nos receber aqui nesse final de semana. Que Deus continue abençoando vocês. Tudo que nós estamos vendo aqui nesse final de semana é apenas um reflexo de um ano, né, de muito trabalho, de muita dedicação. E o meu desejo é que Deus continue abençoando e prosperando a vida de vocês e retribuindo tudo aquilo que vocês estão dispensando na obra de Deus. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, que Deus recompense cada fio de cabelo que esses adolescentes tiraram da cabeça de vocês, cada noite em claro, adolescente não incomoda, né, gente? Pelo amor de Deus, que isso. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos os adolescentes aqui do Badenford. Parabéns por essa festa tão linda. Vocês estão de parabéns. Eu estou muito feliz com tudo que estamos vendo e vivendo aqui nesse final de semana. E tudo isso é por causa de vocês. Que Deus abençoe, que Deus continue usando vocês. Eu sempre digo por onde eu passo que eu não estou lá onde você está. Eu não posso estar lá, o pastor não pode estar lá, sua mãe, seu pai, seu líder não pode estar lá, você está lá. E Deus quer te usar para que você seja a bênção naquele lugar onde você está inserido. E que em nome de Jesus, os próximos congressos, nós venhamos ver muitos adolescentes aqui no Badenford sendo abençoados através do que Deus vai fazer em vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tudo muito lindo, o coral maravilhoso, parabéns ao Jefferson por ter regido aí esse coral. Que Deus abençoe, muito, muito lindo, estou muito feliz de poder ver tudo isso. Que Deus abençoe os irmãos. O Mateus está aí ainda? Foi embora? Está lá. Deus abençoe, mano, prazer estar contigo. Pela primeira vez, acho que a gente está junto num evento assim. Deus abençoe vocês. Vamos lá, João capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu João capítulo 5, versículo 35. Quantos estão com o coração disponível ainda nessa noite, pode dizer amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Diz assim o texto: Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Apenas a primeira parte do texto. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Amém? Queridos, Deus às vezes tem uns planos um tanto quanto absurdos. Deus às vezes ele tem umas ideias que não bate com as nossas ideias. Algumas coisas que fogem completamente o nosso entendimento humano, a nossa razão humana, a nossa capacidade de entender o que Deus está fazendo e aonde Deus está nos querendo levar.
E às vezes Deus tem umas ideias assim, meio doidas. E mais doidas do que as ideias de Deus, tem que ser nós, para acreditar nas loucuras de Deus e vivermos as coisas loucas, extraordinárias, que Deus está nos propondo. Quer ver só uma coisa? Um dia Deus chegou numa tenda, numa casinha, e Ele não veio como um anjo, como um relâmpago, como um querubim, um serafim, um fogo. Ele veio com uma voz, e disse assim no ouvido de um homem: pega tudo que você tem e vai embora. Aquele homem diz: eu estou ficando maluco, estou ouvindo alguma coisa. E o homem perguntando, questionando, se a voz continua afirmando e dizendo: pega tudo que tu tem, pega a tua mulher, teus móveizinhos, teu fogão, tua geladeira, coloca tudo na mala e vai embora. E eu vou para onde? Não te interessa agora. Começa a caminhar. Quando o caminhão de mudança estiver quase acabando o diesel, eu digo para onde você está indo. É um negócio absurdo, não faz sentido nenhum. Você acreditaria num trem desse? Nunca ouviu falar desse homem, desse Deus, desse ser, nunca cultuou a esse ser, nunca foi numa igreja, nunca participou de uma conferência, nunca participou de um congresso. Do nada, uma voz entra no seu coração, diz para ele largar tudo e sair para uma terra que ele não conhecia, para depender exclusivamente dessa voz. E mais louco do que a ideia que esse Deus está propondo é quem acredita nisso aí. Porque ele poderia dizer: eu não vou, né? Pelo amor de Deus, eu tenho meu salário, tenho minha vida, tenho minha esposa, tenho tudo aqui que eu vou fazer. Mas o doido disse: bora. Mulher, arruma as coisas que nós estamos indo embora. Para onde? Não te interessa, só vamos embora. Por quê? Porque uma voz falou no meu ouvido que eu tenho que ir embora. Faz sentido na sua cabeça? Outro dia, essa voz falou a um dos profetas e disse assim, um jovem profeta, o camarada estava doido para casar, aquela fase, queria casar, estava no escolhi esperar, o escolhi esperar estava nele, estava aquele trem. E a voz entrou no coração dele e disse assim: eu vou te dar uma esposa. Beleza, bora então para o congresso de jovens, porque eu vou encontrar uma esposa no congresso de jovens. Crianças, não façam isso em casa. A voz olhou para ele, Deus olha para ele e diz: a esposa que eu vou te dar está num prostíbulo. E esse homem vai lá, encontra uma mulher, casa-se com ela. Deus permite toda essa situação apenas para dar um recado para o seu povo e dizer o quanto que Deus foi atrás do povo de Israel, santificou, regenerou. E aquela mulher que Oséias casou, depois voltou para o pecado. E assim foi o povo de Israel que depois voltou para a iniquidade. Mas são ideias absurdas, que não fazem sentido. Mas só pode viver o extraordinário de Deus quem acredita nas coisas absurdas que Deus propõe e diz: eu posso não estar vendo, posso não estar sentindo, mas eu sei que Deus está no controle de tudo e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim, e ponto final. E se tinha um camarada que era mais doido do que os doidos, esse camarada se chamava João Batista. João o Batista, porque Batista não é o nome dele. João era um homem que pregava, e não pregava numa igreja gostosa, bonita, confortável, decorada, com ar-condicionado, com poltrona. Ele pregava numa igrejinha que ele abriu lá no meio do deserto. E meu irmão, se abrir igreja, uma congregação aqui na cidade já é difícil. Imagina abrir um ponto de pregação lá no deserto. E ele resolveu abrir o seu ponto de culto no meio do nada. E começou a pregar.
E daqui a pouco a igrejinha dele começou a encher, porque o que enche igreja é a palavra de Deus pregada, debaixo da unção do Espírito Santo, e não o conforto que ela propõe. E ele prega, e as pessoas vêm. E esse homem todos os dias estava pregando no meio do deserto, e a igreja lotada. Esse homem, ele se vestia com vestes de camelo, não era tênis da Nike, não era terno bonito, era vestes de camelo. Esse homem não comia camarão, esse homem comia gafanhoto e mel. E vivia no deserto, era um homem absolutamente doido, mas ele estava antecipando, prevendo a vinda do Messias que estava prestes a vir, e ele estava abrindo o caminho para que Cristo viesse. E quando Jesus veio, Jesus começa a falar a respeito desse homem, e ele dá um indicativo sobre quem é João Batista. E quando ele vai definir a pessoa de João Batista, esse homem doido, mas que viveu tudo que Deus tinha para a vida dele, Jesus diz assim: João Batista era como uma lâmpada que ardia e iluminava. Quando Jesus diz isso, eu trago para os nossos corações uma grande verdade a respeito de quem é que vai viver o extraordinário de Deus nesses dias. Quem é que vai viver o absurdo de Deus nesses dias? Quem é que vai experimentar a glória de Deus que há de ser derramada sobre nós nesses dias? E a definição sobre quem é que vai experimentar o que Deus tem para nós por esses dias está contida em João Batista. Quando Jesus o define dizendo: ele era como uma lâmpada que ardia e que iluminava. Deus está nos chamando nessa conferência. Deus está nos chamando nesses dias, para que nós estejamos preparados para aquilo que Ele há de derramar sobre nós. E para que nós estejamos preparados para aquilo que Deus há de derramar sobre nós. Hoje Deus nos congrega aqui para dizer: você precisa ser uma lâmpada que arde e que ilumina. Você pode dar uma olhadinha para quem está perto de você e dizer: você precisa... Não é para falar em libras, meu irmão. Fala com a boca aberta, assim, ó. O Jefferson vai te ensinar. Você precisa ser uma lâmpada que arde, com força, que arde, faz o arde e ilumina. Que lâmpada é essa? É esses foquinhos que o Diego quebrou tudo? Não. As lâmpadas daquela época não eram de LED, chique, que nem vocês têm aqui. Não é esse trem da hora, não. A lâmpada daquela época, quem aqui já viu uma lâmpada dos tempos da Bíblia? Levanta a mão. Meu Deus, 2 pessoas. Quem aqui já viu uma lâmpada do tempo da Bíblia? Tá, deixa eu tentar ilustrar para você. É um pedacinho de argila, um potinho de argila, que numa ponta tinha o pavio e na outra era posto azeite. Então se enchia aquela lâmpadazinha com azeite e acendia o pavio. E o pavio era sustentado pelo azeite que estava dentro dela. E conforme o pavio estava aceso, o azeite ia diminuindo até que ela se apagasse. Então não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Havia umas lâmpadazinhas caseiras feitas com argila dentro de casa, que iluminava todo o ambiente. E Jesus está olhando para João Batista, Jesus está olhando para nós, e Jesus está dizendo: você precisa ser como essa lâmpada, que arde e que ilumina. E existem algumas verdades que eu quero aplicar no seu coração rapidamente, para que a gente termine dentro do horário proposto. E a primeira delas é que, quando se pensa numa lâmpada que arde e que ilumina, você precisa pensar no que ela está carregando dentro dela. Se você pegar uma lâmpadazinha de argila dessa e encher ela com óleo diesel e colocar fogo no pavio, ela vai iluminar? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não vai, meu irmão, vai pegar fogo, mano. Se tu pegar a gasolina e colocar nela e acender o fogo no pavio,
ela vai iluminar? Vai iluminar, mas não como deveria, né? Vai iluminar tudo. Se você colocar água dentro dela, ela vai iluminar? Vai no máximo sair uma fumacinha. Não vai gerar a finalidade pelo qual ela foi proposta, se o conteúdo que está dentro dela não for o conteúdo adequado. E qual é o conteúdo adequado para que essa lâmpada possa ser acesa e permanecer acesa, atingindo a finalidade pelo qual ela foi proposta? Só existe um conteúdo que faz esse funcionamento. É o azeite da oliveira. Quando se fala em azeite da oliveira, se lembra da prensa. Quando a oliva, quando a fruta era colocada na prensa, pressionada, saía pelo menos 3 tipos de líquido. O primeiro líquido servia para uma finalidade, o segundo líquido para outra finalidade, e o terceiro líquido, que era quando já estava espremida, era recolhido para levar para as casas, a fim de que as lâmpadas fossem acesas. Então só existe um material que faz com que a lâmpada seja acesa e se mantenha acesa. É quando ela está cheia do azeite da oliveira. E isso me parece tão óbvio, mas é uma verdade que precisa ser dita, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Só tem um jeito de um cristão, só tem um jeito de um adolescente cristão, só tem um jeito de um irmão cristão, de uma irmã cristã, exercer a finalidade pelo qual Cristo te salvou, Cristo te limpou, Cristo te resgatou. Só existe um jeito de você iluminar a escuridão das trevas desse mundo. É quando você está cheio do azeite da oliveira. Não serve qualquer coisa. E agora a definição clara daquilo que eu quero expor para vocês aqui nessa noite é que você só ilumina a partir daquilo que você carrega. A partir daquilo que enche você, é aquilo que vai fazer você iluminar ou deixar de iluminar quem está à sua volta. A partir daquilo que está dentro de você, vai fazer você ser luz ou deixar de ser luz para quem está perto de você. Você só vai poder ser luz na vida de quem anda na escuridão quando o que está dentro de você for o azeite de Deus na sua vida. E a pergunta do Espírito Santo aqui nessa noite: o que é que tem enchido você? Certa vez, um camarada encheu o seu coração. Mas encheu o seu coração com algo errado. Encheu o seu coração com cobiça, com vaidade, com querer ser igual a Deus. E por causa daquilo que encheu o seu coração, ele não caiu sozinho, mas quem estava à sua volta, terça parte dos anjos caíram com ele, porque ele encheu seu coração da coisa errada. Outro dia, um outro camarada encheu o seu coração. O nome dele é Saul. Encheu o seu coração de vaidade, de prepotência, de autossuficiência. E por causa daquilo que encheu o seu coração, toda a sua linhagem real foi deturpada, perdeu o trono, morreram e perderam tudo aquilo que eles poderiam viver, por causa de um homem que encheu o seu coração com a coisa errada.
Já no Novo Testamento, Atos capítulo de número 5, um homem encheu o seu coração de engano. E por causa do que ele encheu o seu coração de engano, ele chegou diante do apóstolo Pedro, e Pedro disse: por que permitistes o diabo encher o teu coração, a ponto de pensar que poderias mentir ao Espírito Santo? Por causa disso, ele expirou e caiu morto dentro da igreja. 3 horas depois, a esposa entrou no culto também. Pedro olhou para ela com as mesmas perguntas, ela olhou para Pedro com as mesmas respostas, e Pedro disse: por que permitisse que o diabo enchesse o teu coração? E dentro da igreja, tanto Ananias quanto Safira morreram, porque encheram o seu coração das coisas erradas. Aprenda uma coisa: aquilo que está enchendo você, não fica só em você. Aquilo que está enchendo você, está iluminando ou matando alguém perto de você. Porque você não tem enchido o seu coração com aquilo que deveria ser cheio. Talvez tem pessoas que estão morrendo, se acabando, porque às vezes a gente está enchendo o nosso coração com as coisas erradas. Permita-me ter liberdade, eu estou pregando em congresso de adolescentes. Deixa eu falar para vocês. O que é que tem enchido o teu coração? Se o teu coração está cheio de Netflix, você só vai transmitir isso. Se o seu coração está cheio de entretenimento, você só vai transmitir isso. Se o seu coração está cheio de ficar horas e horas no TikTok, assistindo vídeos viciantes, semelhantes a uma droga nas ações do cérebro, você só vai transmitir isso. Se você estiver cheio de pensamentos de vaidade, você só vai transmitir isso. Se você estiver cheio de pensamentos pecaminosos, você só vai transmitir isso. Só que o problema não é o que te enche, é o que você transmite. Tem meninas pensando em suicídio perto de você e você não está vendo, porque o seu coração está cheio com aquilo que não deveria estar cheio. Tem gente que Jesus queria estar te usando para salvar, mas você não consegue enxergar, porque o seu coração já está cheio de si mesmo. Tem gente que Jesus queria estar fazendo uma obra extraordinária, mas porque você encheu o seu coração, tem gente caminhando passos largos para o inferno. E o Espírito Santo toma esse microfone nessa noite para perguntar ao seu coração: o que é que tem enchido você? Mas agora, se hoje você disser: eu vou ser cheio do Espírito Santo, da mesma forma que aquilo que te enche faz com que as pessoas caminhem para o mal, aquilo que te enche pode fazer as pessoas caminhar para a luz. Se você decidir hoje. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O que é vinho? Superficialidades, coisas terrenas, coisas desse mundo, coisas passageiras, coisas da vaidade humana e passageira. Aquele que se embriaga com esse mundo, ele vai viver na desilusão, ele vai viver na contenda, ele vai viver levando quem está à sua volta à morte. Então ele diz: não se encha com coisas desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se o vinho, a superficialidade, a vaidade só gera contenda, o Espírito de Deus em você vai gerar vida, vai gerar paz, vai gerar avivamento, vai gerar transformação, vai gerar um tempo novo, aonde você colocar a planta dos seus pés.
Alguns homens cheios do Espírito Santo, eles postam no Instagram: partiu, esqueci o nome da cidade. Quando eles postam no Insta: partiu para lá, os caras da cidade olham o Insta e dizem: eles estão vindo para cá. E sabe o que eles dizem? Aqueles que estão alvoroçando o mundo, aqueles que estão causando um rebuliço no mundo, estão chegando até nós. Aqueles homens já estão preocupados, porque quem está vindo não vem vazio, quem está vindo não vem cheio de coisas da terra, quem está vindo na direção deles vem cheio do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está sobre eles, eles já sabem que aquela cidade não vai continuar do jeito que está, a religiosidade não vai continuar do jeito que está, aquela igreja não vai continuar do jeito que está. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo chegaram até nós. Você pode dar uma chacoalhada em quem está perto de você. Chacoalhe esse adolescente que está aí do seu lado e diga: se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio do Espírito Santo, eu me lembro a história de um homem pegou um navio e foi fazer missões. Quando ele estava no meio do navio, ele bota a mão no bolso, no meio da viagem, ele encontra um papelzinho, e no papelzinho está escrito: você já experimentou ser cheio do Espírito Santo? Ele lê aquele papel, ele amassa, ele diz: poxa, eu sou missionário, eu já estou cheio, não preciso disso. Mas aquela voz ficou latejando no coração dele. Outro dia, quando ele acorda para tomar o seu café da manhã no navio, ele bota a mão no bolso e aquele papelzinho está lá: você já experimentou ser cheio do Espírito Santo? Ele amassa e diz: eu já sou cheio do Espírito Santo. No terceiro dia, ele abre o papel e ele diz: eu não posso me conformar com isso. Ele vai para o seu quarto dentro daquele navio. Ele começa a orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que o Espírito Santo enche ele por completo. E quando ele desce do navio na ilha onde ele ia fazer missões, os homens daquela cidade, não é ele que vai aos homens, é os homens que vêm a ele e diz: nós queremos ouvir o que tu tem para nos dizer. Porque o Espírito Santo entra aonde a gente não entra. Ele vai na frente aonde a gente ainda nem colocou o pé. E porque ele se encheu com o Espírito Santo, aquela ilha não continuou mais a mesma. Todos foram salvos, porque um homem disse: eu não vou me encher com as coisas dessa terra, mas eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você levantasse uma das suas mãos e dissesse: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, essa igreja vai experimentar o que não experimentou ainda. Esse bairro vai experimentar o que não experimentou ainda. A nossa cidade vai viver tempos que não viveu ainda. Se hoje você disser: eu quero Jesus, me enche Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito, você pode levantar uma das suas mãos aos céus. Levante, 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 levante. A pergunta do Espírito Santo ecoa sobre nós aqui nessa noite: o que é que tem enchido você? O que é que tem enchido os seus pensamentos? O que é que tem enchido o seu tempo?
O que é que tem enchido os seus dias? Mas se nesse momento você disser, eu quero ser cheio do Espírito Santo, os céus já estão abertos sobre a Deblubada e Furt. Eu estou todo arrepiado enquanto eu libero essa palavra sobre alguém aqui nessa noite. Deus não precisa de 120, Deus não precisa de 500, Deus só precisa de um que diga, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui nessa noite. Se o céu te encher hoje, o espírito de suicídio vai ter que bater em retirada daquela escola. Se o céu te encher hoje, o espírito da morte vai ter que bater em retirada daquela rua. Se o céu te encher hoje, Satanás que mude de endereço, você vai pisar com a autoridade de Deus. Só quem recebe isso pode encher essa casa de adoração a Jesus. Se você for cheio, perceba uma coisa: o segredo não é a lâmpada, o segredo é o que ela carrega. Tem uns 3 já comigo, deixa eu repetir então. O segredo não é a lâmpada, o segredo é o que ela carrega. A lâmpada não é de ouro, mas se ela carregar o azeite, a lâmpada não é de prata, mas se ela carregar o azeite. A lâmpada não é de bronze, mas se ela carregar o azeite. O Senhor não está perguntando qual é a qualidade do teu material. O Senhor não está perguntando quantos defeitos você carrega, quantos pontos fracos você tem, se o teu pai é crente ou não é. O Senhor não está perguntando se você tem talento ou não tem. Não importa a qualidade da lâmpada. Se ele descer hoje e te encher, você vai iluminar essa cidade no poder de Deus. Levante as 2 mãos, as duas. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para pregar sobre a vida de alguém aqui hoje. Porque quando você olha para si, você sabe dos defeitos que você tem. Quando você olha para si, você sabe das mazelas que você carrega. Você diz, Senhor, mas eu sou tão imperfeito para cumprir o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, mas eu tenho esse defeito, aquele defeito. Eu sou de barro, Senhor. Eu sou argila. Mas eu fico com o que Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Nós somos vasos de barro. Mateus, porém, possuímos dentro de nós uma pedra preciosa. É a glória de Cristo Jesus. O diabo consegue enxergar quem você é do lado de fora, mas ele não sabe o que Deus já colocou do lado de dentro. É barro fora, mas a glória está aí dentro. A presença. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Pegue.
eu já preciso encerrar, eu quero continuar mais um pouquinho, mas eu estou sentindo que está descendo graça de Deus aqui. Só quem deseja ser cheio do Espírito Santo. Caramara, calarabara. Quebara, candaraba, candarabara, 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 chore, calarabaras. Não é uma técnica nova, é uma presença antiga que a gente precisa. Não é de um grito novo, é de uma presença antiga que a gente precisa. Ah, se você for cheio do Espírito Santo, só quem tem línguas estranhas para liberar nessa noite. O Espírito está vertendo sobre esse lugar e está te enchendo de graça nessa noite. A lâmpada ilumina a partir daquilo que ela carrega. Mas ela só ilumina se ela queimar. Não tem como eu gerar vida na vida de alguém sem que antes Deus me faça arder por aquilo primeiro. Antes que Deus me mergulhe em angústia, em clamor e me queime por aquilo que Ele quer me usar. Eu me lembro quando eu comecei a pregar há 13 anos atrás. Eu olhava para os pregadores que pregavam na minha igreja e eu dizia: eu vou roubar o microfone dele. A vontade era de subir no púlpito e pegar o microfone e sair pregando. Maldade de forma alguma, é porque aquilo estava queimando dentro de mim, a ponto de que se alguém estivesse pregando, eu queria pregar no lugar. Eu orava: Jesus me usa, Jesus me usa, Jesus me usa, Jesus me usa. E Jesus está aqui me usando. Porque se não queima dentro de mim, não vai iluminar ninguém. Primeiro queima aqui dentro. Primeiro queima no coração de Neemias. Ele olha para aquela muralha e ele diz: essa muralha não pode continuar desse jeito. Meu irmão, minha irmã, o que teve de gente que passou naquela muralha e viu o problema? Aí o pessoal passava naquela muralha, vê se você conhece essa história. Eles passavam naquela muralha e diziam: no meu tempo não era assim. Conhece alguém que fala isso? Porque era diferente, não estava rachado, não estava quebrado. Todo mundo olha e diz: a muralha está com problema. Mas só teve um que disse: eu vou queimar por isso. Abriu mão de tudo e disse: eu vou resolver esse problema.
Olha, mas Neemias, você está num cargo comissionado, tem colchão bom, travesseiro bom, salário na conta, está tudo certo. Neemias olha e diz: eu não vou dormir em paz enquanto as muralhas da minha cidade não forem consertadas. Porque para identificar o problema está cheio. Tem problema no jovem, tem problema no adolescente, tem problema no irmão, tem problema na irmã. Mas o Senhor está dizendo: começa a queimar hoje. E dizer: se tem um problema, eu tenho o Deus da solução. Eu vou dobrar o joelho. E eu tenho certeza que a graça de Deus vai descer, vai dar sabedoria, vai dar ousadia, vai transformar. Você precisa queimar pelo propósito de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha geração, os jovens, estão clamando por pais espirituais. Nossos garotos que estão aqui, eles estão clamando por gente que diga: eu vou te ensinar, eu vou orar contigo, eu vou te ajudar. Mas está assim de gente para dizer: tem problema na muralha. Mas o Senhor está levantando guerreiros aqui nessa noite para dizer: eu vou colocar a minha mão para consertar esse negócio. Não é pela minha força, não é pela minha técnica, não é pelo meu muito saber, porque eu posso até não saber muita coisa, mas eu sei a distância do meu joelho até o céu. Eu vou dobrar, e a glória de Deus vai descer sobre aquilo que precisa ser consertado. Tem que queimar. Mas como eu disse, denota pelo menos dois sentidos. Primeiro, é que se não arde dentro de mim, não ilumina, mas tem que arder. E meu irmão, arder dói. Para iluminar, dói. Para iluminar, machuca a gente. Para iluminar, eu vou sentir as dores do fogo. Mas eu sei que enquanto eu estou com dor, tem alguém sendo iluminado por aquilo que eu carrego. Ninguém cai aqui de paraquedas. Ninguém assume uma liderança de paraquedas. Dói demais. Enquanto eu prego aqui, ou Deus me cobra uma semana depois, ou Deus me cobra algumas semanas antes tudo aquilo que Ele me usou para falar no altar. Porque se não doer em mim, não mexe em você. Mas eu digo para Deus: deixa queimar. Enquanto está queimando, eu sei que o Senhor está iluminando. Meu irmão, iluminar dói. E tem gente que não quer mais pagar o preço da dor para que seja luz na vida de alguém. Tem gente que não quer pagar o preço de doer para que alguém seja iluminado, para que alguém seja abençoado. Mas o Senhor está tomando esse lugar nessa noite. E Ele está dizendo ao coração de alguém aqui hoje: deixa queimar. Porque enquanto está queimando em você, eu estou te usando para iluminar alguém. Eu estou te usando para ser luz na vida de alguém. Meu irmão, se alguém te prometeu facilidade, se alguém mentiu para você, porque no Evangelho você vai encontrar fogo, você vai encontrar dor, vai ter hora que vai doer em você, vai ter hora que você vai sangrar, vai ter hora que vai machucar você, mas o Senhor está dizendo: deixa queimar. Enquanto está queimando, eu estou extraindo de você o melhor que você tem aí dentro. E sabe de uma coisa? Tem uma geração que vai ser abençoada com aquilo que eu estou gerando em você. Deixa queimar. Você pode olhar para alguém que está pertinho de você e dizer: deixa queimar. Fala com autoridade: deixa queimar. Vai ter noite que você vai perder, mas deixa queimar. Vai ter gasolina que você vai gastar, mas deixa queimar.
Vai ter investimento que você vai fazer, mas deixa queimar. Vai ter hora que a dor de cabeça vai ser grande, mas deixa queimar. Vai ter hora que você vai dizer: não aguento mais. Mas o Senhor te congrega nesse domingo à noite e diz: deixa queimar. Enquanto está queimando, eu estou te usando para fazer a minha obra. Enquanto está queimando, eu estou te usando para que alguém seja abençoado com aquilo que eu coloquei dentro de você. Só quem recebe essa palavra pode encher essa casa. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu só ilumino a partir daquilo que eu carrego. Eu só ilumino quando eu me permito queimar por aquilo que eu carrego. Eu não quero, viver minha vidinha. Você nunca vai ser bênção na vida de ninguém. Mas se você hoje disser assim: eu estou disposto, eu quero tocar a minha geração. Eu quero ser usado para transformar esse bairro, essa rua, essa cidade. Eu quero ser usado para tocar essa geração. O Senhor está dizendo: deixa queimar. Se lance no fogo de Deus aqui nessa noite. E diga: Senhor, toma mais de mim. Extraia o que o Senhor precisa extrair de mim. Coloca o que o Senhor precisa colocar em mim. Mas eu quero ser uma bênção para essa geração. Você está disposto? Pergunta para quem está do seu lado: você está disposto? Mas 5, 6. Você está disposto? Dá um pulo aqui na frente para nós orarmos juntos. Venha. Só quem está disposto a ser luz nas trevas, venha, 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 venha. Só quem está disposto a queimar por Jesus, venha, venha, venha. Vem irmão, vem irmã, vem adolescente. Mateus, eu quero viver minha vidinha. Fica aí mesmo, tá certo. Mas eu quero ser cheio de Deus para impactar essa geração. Vem aqui na frente. Porque o Espírito de Deus quer encher você com algo novo hoje. Tá bom assim, fica aí. Mateus, eu quero viver o extraordinário de Deus nesse tempo. Venha. Venha, porque Deus vai te encher com algo novo hoje. Feche seus olhos. Te convido a abrir os seus braços agora. Abre os seus braços.